não confiar no seu próprio produto, não tem como você querer depositar no outro aquela empolgação que a pessoa tem que te dar, né? Então, eu sempre confiei muito e eu confiava também muito na voz do meu cliente. Meu cliente sempre falou muito bem do meu produto e eu tomava aquilo ali como posse de que realmente era e sempre buscava dar o melhor no produto que a gente fazia. Então, sempre a melhoria ali para fazer o melhor. Se algum cliente fazia alguma crítica, que sempre eu tomava como crítica construtiva, eu buscava entender o que é que eu estava fazendo de errado para eu entregar esse melhor para o meu cliente. Então, foi interessante isso. Você colocou aí essa coisa da crítica. Muitas vezes as pessoas ouvem a crítica e se desmotiva. E você já fazia o contrário. Aquilo era um combustível para poder você avançar. Isso. Muito legal. Até hoje. Até hoje? Até hoje. Assim, a gente, graças a Deus, tem um leque de cliente muito grande, graças a Deus. Assim, e a cada dia tem crescido mais, até porque a gente entende que a gente precisa de vários canais de aquisição. Então, o momento que eu preciso estar em algum evento, eu quero estar em um evento, eu quero participar de tudo que tiver ao meu alcance, eu quero estar, porque eu quero que a minha marca ela seja alcançada. E, por muito, a gente não vai conseguir ser perfeito em nenhuma área. E eu entendo que, às vezes, eu vou falhar em algo. Então, mesmo assim, eu tomo aquela crítica do meu cliente como algo para melhorar. Onde é recalcular a rota, onde é que eu estou errando, se eu estou errando hoje, o que é que eu posso acertar amanhã. Então, eu acho que, ao longo do tempo, eu vou tomando a crítica para isso, para eu melhorar a cada momento. E não me desmotivo. Eu falo que esses dias eu coloquei no Instagram que, hoje, para uma pessoa abalar minha fé, é muito difícil. Porque eu digo que a minha palavra é resiliência, né? Mas que para alguma pessoa me desmotivar, é um pouco complicado. Porque você tem confiança no seu produto. Eu tenho confiança no meu produto. Você viu o seu processo, sua trajetória. Isso. Então, aí tem a autoconfiança, tem a fé. Então, não tem por que ficar ouvindo e se desmotivando com quem está lá fora, que nem sabe o que aconteceu com você e o seu processo. É não ser esponja, né? Reter aquilo não ser esponja. Não vale a pena. Ô, Domitília, nós temos aí do seu lado um caso de uma pessoa praticamente pronta, né? Porque você vê que desde que ela começou, ela foi buscando tudo certinho. Mas nem todos os empresários têm essa maturidade ou esse olhar, não é? O que é que você poderia dizer, assim, sobre tudo que vai impactar financeiramente? Sobre o gancho que ela colocou de planejamento, né? Pronto, vamos lá. Ela fez, né, tudo certinho. A importância de você ter procurado o Sebrae, isso é válido, muito válido. Porque aí você sabe onde você está pisando. Então, ela fez tudo certinho. E, assim, parabéns pela sua história. E essa coisa de você transformar as críticas, né, trazer para melhorar o seu negócio, é isso que todo profissional tem que fazer. Assim como ela, né, na área dela, eu, na minha advocacia, também já recebi muitas críticas. E aí eu sempre faço uma entrevista final com o meu cliente, sento com ele e digo assim, vamos lá, me diga aqui o que é que você gostou, o que é que você acha que eu posso melhorar. Muitos reclamavam em relação ao atendimento, ao tempo de resposta, entendeu? Todo advogado tem esse problema, gente. Ainda mais quando a gente começa a ser reconhecido, e hoje, graças a Deus, eu sou bem reconhecida dentro da minha área, bem respeitada. Então, esse tempo de resposta... ouvindo os meus clientes, ouvindo as reclamações dos meus clientes, eu consegui melhorar. Mas vamos lá. Ela falou de uma coisa muito importante, planejamento. Ninguém, gente, chega em casa, você chega em casa agora e diz assim, vou arrumar minha mala, vou lá para a Europa. Não, você se planeja para viajar. Se eu me planejo para viajar, para fazer uma viagem, que é uma coisa maravilhosa, mas que não traz tanta responsabilidade, vou viajar para me distrair. Por que eu não vou planejar a minha aposentadoria? Por que eu não vou planejar o meu negócio? Entendeu? Então, assim, o planejamento é a palavra-chave. O planejamento é o segredo do sucesso do empresário. Tá? E não só do empresário, mas falando aqui na área dela, né? Para o empresário, ele precisa se planejar para abrir o negócio dele. Ele precisa se planejar para o pós. E aí, alcancei o sucesso, estou bem, agora chegou a hora de me aposentar. Então, vai se planejar, precisa se planejar. Logo antes aqui da gente entrar ao vivo, eu estava conversando com ela, e ela é muito esperta, gente. Ela já faz isso. Entendeu? Nasceu pronta, eu acho. Nasceu pronta, exatamente. Nem todo mundo. Eu falando com ela aqui de planejamento, e ela já se planejou. E está certíssimo. Esse é o caminho. Você precisa se planejar para você não
ter surpresas lá na frente. E se você tiver, você vai dizer surpresa, ó, surpresa. Eu estou planejada, eu estou pronta. Eu já conversei com a doutora Domitília, eu já estou preparada, então vai embora, surpresa. Perfeito. Olha que legal. Ela falou, já vem pronta. E o que eu percebo é que você já veio pronta para o podcast, porque você tem um comportamento adequado para poder passar o recado. Ela olha para a câmera e ela manda seu recado. Não é o primeiro não, né? Você participa. Primeiro, podcast. É sério? Primeiro, já fiz algumas lives com alguns colegas, mas podcast Parabéns, é o primeiro. A live também bastante prepara a proveito pessoa, do porque momento. na live você tem que olhar aqui, né? Tem pessoas que conseguem ter esse discernimento de olhar para a câmera e dar o recado bem diretivo, né? Agora, a conversa também, aqui também tem o seu valor, né? Porque já você vai ver que ela vai entrar aqui, vai se envolver tanto que ela não vai lembrar de ficar olhando, que ela não vai lembrar de olhar para lá, ela vai ficar aqui. Porque ela é estratégica. As duas são estratégicas, né? Percebe? As duas têm o comportamento, o posicionamento de usar desse momento aqui de forma mais eficaz mesmo para a profissão delas, né? Então, Dá um recado vocês estão aí direto, também muito podem bom. aproveitar e aprender. E a posição dela é mais estratégica, ela está de frente, mas Ela novamente, consegue- quem senta aí, olha para cá. E aí termina perdendo o momento. Mas você está de parabéns pelo seu direcionamento. Mas vamos lá. Vamos falar um pouco de qual o melhor momento para fazer o seu planejamento previdenciário. Agora, o planejamento previdenciário, ele não pode... não. Você até pode fazer na hora de se aposentar. Mas o planejamento previdenciário, gente, o nome já diz, é planejamento. Eu não vou me planejar em cima da hora. Eu vou me planejar agora. Esse é o melhor momento. O agora sempre é o melhor momento para você fazer seu planejamento. Por quê? Quem se planeja antes, né, quem faz isso com bastante antecedência, vai ter lá na frente segurança e tranquilidade, porque vai receber uma aposentadoria justa, com valores justos, entendeu? E que possa te trazer a tranquilidade que uma aposentadoria merece, sem preocupação financeira. Os imprevistos, né? Você estava falando na primeira fala, os imprevistos sempre vão acontecer na vida da gente. Então, quando a gente não tem um plano, a gente já está planejando falhar. Porque o imprevisto é certo. Porque a vida é uma surpresa, né? Então, eu adorei o exemplo que ela deu da viagem. Se para fazer uma viagem, você se planeja, que é algo que pode acontecer tudo, porque é uma coisa até legal, né? Quando você permite que as coisas aconteçam na sua vida de maneira mais fluida. Como é que você não vai planejar a sua vida, seu dinheiro, seu destino, praticamente seu destino? No futuro, quando o gás não está mais a toda. Exato, quando você já não está mais com Não tem com mais vigor, força de trabalho. Força de trabalho. Eu queria aproveitar para falar sobre imprevistos, para trazer uma história que eu sei que a Gi tem, algumas pessoas conhecem, que ela passou por um imprevisto muito forte no negócio dela. E eu queria que ela contasse um pouco sobre o que você aprendeu com esse imprevisto, sobre o que foi importante para você conseguir superar esse imprevisto e contar para as pessoas. Essa volta por cima é Essa negócio volta por forte. Viu? cima. Essa é a história minha, que a gente teve até receber um curso lá na empresa, que foi um presente, né, que a gente recebeu do pessoal da Febracis, que foi uma consultoria, tipo um treinamento para a equipe, e aí eu perguntei sobre isso. E agora você vem com a pergunta, né, que vem muito a caráter do que eu perguntei a ela. Porque eu falei assim, Tamiris, eu não queria contar essa história como coitadismo. Isso. E como é que eu posso falar sobre esse episódio na minha empresa, na minha vida, em um momento tão delicado, sem eu estar com um ar de vitimismo, né? De vítima. Eu Como não se quero. fosse uma apelação de Isso. usar do que deu errado. Não é isso que você quer. E até de ficar contando, porque eu gosto de contar como um testemunho. E ela falou pra mim, Gi, conte essa história como uma esperança para empreendedores que estão passando por situações, mas que podem, sim, saber que pode dar a volta por cima, né? E foi esse episódio do incêndio, que foi em 2023. Eu tinha 20 dias que tinha tido meu bebê, né? E a gente recebe a notícia de que a produção tinha pego fogo. E ali foi um baque para mim, naquele período. E eu me vi, né, eu e meu esposo, nos vimos realmente de mãos atadas, né? E com aquilo dali, a gente já tinha alugado o espaço que é hoje.
que muitas pessoas acham que a gente tinha alugado após o incêndio, mas não foi. E aí é o que eu falo sobre a fé. Eu acho que Deus ele já tinha preparado tudo, né? Para que aquilo ali acontecesse. Ele já tinha planejado, né? Porque Deus planeja o nosso futuro. E a gente não entende, né? Naquele momento, a gente tinha alugado aquele espaço, onde hoje é a nossa loja atual, nossa loja do Centro de Lauro. E acontece o incêndio e a gente precisa ir para aquele espaço. Então, se eu não tivesse alugado ali, eu ia ficar mais desesperada ainda. Então, a gente arregaçou as mangas, a gente colocou todo o nosso sonho ali naquele espaço. E a gente falou, não, a gente não vai parar, a gente não vai deixar esmorecer, a gente vai continuar, independente de todos os desafios, porque foi muito desafiante. Foram 5 meses de obra, mas a gente foi se planejando, mas aquela coisa assim, poxa, a gente não pode, mas a gente vai fazer, vai dar certo, a gente vai vender, a gente vai conseguir avançar. E até hoje, assim, a gente colhe aqueles resquícios do incêndio, mas eu trago aquela situação como uma esperança realmente, que foi como eu vi, uma esperança e algo para não me fazer desistir por qualquer coisa, que é aquela coisa que eu não me esmoreço por qualquer coisa. E eu sempre trago esse episódio como se fosse a ressurgir, né, das cinzas, a fênix realmente. E eu gosto muito do sentido da borboleta, que é transformação. E aquele momento ali do incêndio me transformou. A partir daquele momento, eu fui pensando em muitas coisas. Minha mentalidade mudou. Eu busquei melhorar como pessoa. Eu busquei conhecimento, que é o que eu digo, que conhecimento nunca é demais. A gente busca conhecer sobre a gente, sobre situações como essa, que foi um trauma, uma dor, que eu poderia estar carregando crenças até hoje, de realmente de me vitimizar, mas eu trago aquilo ali como uma autorresponsabilidade, né? Eu trago hoje uma autorresponsabilidade que eu sou responsável por depois do incêndio. Tudo aquilo que aconteceu até ali, pronto, aconteceu, foi uma tragédia, foi um episódio, mas depois daquilo ali, quem eu serei? Né? O que é a doçura da Gi vai ser depois daquele episódio? Então é isso que eu trago. Eu sei que eu sirvo de inspirações para muitas pessoas, porque eu recebo isso, eu recebo feedbacks no Instagram, eu recebo feedbacks pessoalmente, e eu sei que a minha história, ela não é uma simples história, ela é realmente para que pessoas assim como eu, que começaram em casa, pessoas assim como eu, que estão no início, já passaram, estão no início, mas que querem alcançar novos voos, saber que os desafios eles vão vir, mas a gente tem que estar firme no nosso propósito, firme também em reconhecer que até que ponto você pode ir, mas sabendo que você planejando, você abdicando às vezes de alguma coisa, que às vezes na vida a gente vai ter que abdicar de algumas coisas para a gente conseguir conquistar outras. Então, assim, foi um momento de muita resiliência. Eu falo que o episódio do incêndio foi resiliência. Eu tinha 20 dias que tinha tido o Arthur, mas eu renasci, eu hoje sou outra pessoa. Hoje eu sou outra mulher. Quando você locou o outro espaço, que foi antes do incêndio, como você esclareceu aqui, fez parte de essa locação do espaço, fez parte de um plano de expansão, fazia parte de um plano de expansão. E você estava esperando que momento para migrar do espaço antigo para o novo, no seu planejamento? Pronto. A gente tinha a intenção, porque assim, a produção era praticamente na mesma rua. A gente tinha a loja, que era na esquina, assim, né? Para quem conhece o Centro de Lauro, ali próximo da lanchonete Bocão. E aí minha loja era da esquina, aí em cima tinha o escritório e a sala de cursos. E a minha cozinha era próxima, mas era um outro estabelecimento. E a gente pensou em linkar tudo junto. E o meu sonho, né? Nosso sonho era ter um espaço de eventos, que é onde a gente tem hoje. Então, lá para mim, seria o espaço perfeito. Porque a gente iria unir o útil ao agradável, ia ter o espaço de eventos, a área da doceria para a gente receber os clientes. Porque a loja menor era muito pequena e aí ficava, às vezes, os clientes sem poder sentar. E aí, muitas das vezes, os clientes não conseguiam ir lá. E nisso, eu queria juntar tudo e juntar a produção também. Para a produção ser próximo de tudo e ser muito mais fácil para os colaboradores, para um todo, né? E nisso a gente tinha planejado isso. Então, a gente fechou o contrato com esse espaço dia 9 de maio.
Foi a data do contrato. E o incêndio foi dia 22 de maio. Então, com isso, a gente já estava planejando em realmente começar o projeto contratou uma design de interiores para fazer todo o projeto. E a gente teve que acelerar tudo isso para que fosse rápido. E dentro de 5 meses que a gente reformou toda ali o espaço. Quando você iniciou, você falou muito do Sebrae. E eu acho bem interessante. E o que o Sebrae... Qual foi o peso, qual a importância do Sebrae na sua jornada? Como é que você classificaria isso? Pronto. O Sebrae, ele me trouxe clareza de muitas coisas, né? O Sebrae hoje, ele tem a função hoje num todo de instruir aquele pequeno negócio a iniciar, né? Que é como MEI. Eu fui MEI, né? Fui MEI. Tem cursos gratuitos ali que você pode aproveitar a oportunidade, que tem pessoas hoje que elas falam, eu não tenho dinheiro para investir em tal curso. Mas o Sebrae tem muitos cursos gratuitos. E muitas pessoas às vezes não aproveitam porque é falta de ação. Eu falo isso. Eu sou uma pessoa que eu amo curso. Minha mãe fala, meu Deus, tanto curso. Mas eu amo curso, eu amo aprender. Eu acho que a gente tem que aprender com todo mundo. Eu aprendo com todos, eu aprendo até com os meus colaboradores, eu aprendo com diversas pessoas, com os meus alunos. Ontem mesmo eu aprendi. Então, assim, o Sebrae, ele é realmente para você fazer conexões. Eu conheço pessoas até hoje através do Sebrae. Teve um certo tempo que eu fiz, né, um curso lá no Sebrae, que eu queria entender da parte do financeiro, né? Que é meu esposo que fica mais, mas eu queria entender. Eu falei, não, eu preciso entender isso aqui. E fui, e aí eu estava contando a minha história para o rapaz que me atendia na época que eu era MEI. E aí ele me reconheceu e a gente ficou conversando. Então, assim, eu entendo que o Sebrae, ele fez parte da minha história, porque lá que eu aprendi sobre fluxo de caixa, sobre que precisava precificar o produto, aprendi tinha a parte de liderança, sobre colaboradores, eu aprendi sobre tudo. Então, assim, a partir do momento que o Sebrae entrou na minha vida e outros cursos também entraram na minha vida, eu consegui organizar a minha empresa, né? Eu saber que eu atingi um patamar, mas eu não conseguiria mais atender mais clientes se eu não tivesse pessoas para me ajudar. Então, hoje, a empresa ela é mais organizada porque eu fui colocando as pessoas no lugar certo, eu fui contratando pessoas porque eu não iria conseguir ter vários braços para conseguir abraçar tudo da empresa e conseguir atender os meus clientes. A minha abordagem em relação ao Sebrae foi a provocação foi intencional, porque já fizemos um convite para o Sebrae fazer parte desse momento aqui junto com a gente, porque eu acho que é de grande importância o Sebrae vir estar se comunicando com o nosso público, que a maioria são empresários, tá? São microempreendedores, enfim. Então, eu acho que é importante o Sebrae estar atento a essa oportunidade de estar unindo forças conosco para poder estar avançando nessa questão. E mudando agora para a nossa amiga Domitília, a reforma tributária tornou a necessidade do planejamento trouxe uma importância maior para esse momento, depois da reforma? Olha só, a reforma tributária também, mas para mim, o grande motivador até de eu estar hoje trabalhando com planejamento foi a reforma da Previdência. Da Previdência. Eu queria falar Previdência para a tributária. A reforma previdenciária. Mas me dê só uma licencinha para eu falar uma coisa para ela. Assim, esse incidente desse incêndio é propósito de Deus. Ele sabe do que você é capaz. Então, não foi por acaso. Assim, eu já vi que você é uma mulher de fé e acredite, não foi por acaso. Foi propósito dele, porque ele sabia o quão longe você poderia chegar. Então, ele disse, espera que eu vou dar um empurrãozinho. Porque, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente... Tem até uma novela que fala, quando acontece a coisa de ruim é para melhorar. Mas, às vezes, acontece e a gente fica murmurando. Não, pega aquilo ali, gente, e transforma em força e segue. A minha história com planejamento previdenciário, ela começa assim também. E eu também tive uma preocupação de como eu iria contar a minha história sem me vitimizar. E aí eu falei com você de algumas lives que eu fiz. Eu fiz uma live, acho que na pandemia ainda, com uma professora de Santa Catarina, que eu conheci o planejamento previdenciário através dela.
Como? Vou contar agora a minha história, gente. Eu era advogada trabalhista e, na pandemia, todos os fóruns fecharam. Eu não tinha o que comer em casa. Meus armários estavam vazios. E, assim, a advocacia é uma profissão de muita ostentação. Às vezes, a pessoa ali não tem nada, não tem cliente, não tem o que comer, mas está ali, ó, na pose, com seu terninho, todo bonitinho, entendeu? Então, eu queria contar a minha história e trazer verdade para aquilo. E eu não queria me vitimizar. Então, a minha história é essa. Eu quebrei na pandemia porque os fóruns fecharam. A advogada trabalhista hoje, ele vive, na maioria das vezes, de acordo. Com os fóruns fechados, eu não podia fazer acordo. Então, a minha despensa não tinha nada, mas nada mesmo, eu não tinha o que comer. E aí, a OAB estava distribuindo cestas básicas, e eu liguei para um amigo, hoje ele é vice-presidente, doutor Hermes Larião, liguei para ele e disse, amigo, eu estou precisando. E aí eu vi que as inscrições já tinham acabado e ele disse, amiga, pode vir que eu vou conseguir para você. E aí ele colocou o meu nome na lista, eu fui na OAB, peguei essa cesta básica, muito boa, assim, daria para eu me manter ali por uns 3 meses, mas pasmem, quando eu falo com você que é propósito de Deus, quando eu chego em casa, que eu abro a minha garagem, uma vizinha vem até mim, eu nunca tinha visto essa vizinha, vizinha da rua, ela vem até mim e diz assim, Domitília, tem 2 famílias ali embaixo, que é um lugar mais humilde, né? Que está passando necessidade. As 2 mães dessa família estão com câncer e estão em isolamento por conta da pandemia. E as crianças estão em casa passando fome. Você pode ajudar com alguma coisa? Imagine só, minha despensa vazia. Mas eu estava com a cesta básica. Eu estava com a cesta. Aí eu perguntei a ela assim, que hora você pode passar aqui? E aí ela me falou que no final da tarde ela ia passar com o marido, com o carro, para recolher. Eu peguei aquela cesta básica e dividi para 3 famílias. Para a minha e para essas 2 pessoas. Porque é assim que Deus faz. Ele testa a gente dessa forma, entendeu? Gente, era muita coisa, muita comida. A OAB é sempre muito exagerada em tudo, assim. E, graças a Deus, ela cuidou dessa parte dos advogados. Muita gente não foi pegar a cesta básica por orgulho. Entendeu? Por orgulho, para não demonstrar, para que as pessoas não soubessem. Eu liguei e pedi. E naquele dia, eu dividi para 3 famílias e depois, quando eu subi, eu fui para o meu quarto, eu me ajoelhei e eu orei a Deus. E eu chorei muito naquele dia, muito mesmo, e disse a Deus, eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu sou graduada em Ciências Contábeis, eu sou graduada em Direito, eu tenho 2 profissões, como é que eu posso estar vivendo de cesta básica? Para botar gasolina no meu carro, eu pedi à minha mãe. Minha mãe, na pandemia, durante a pandemia, porque essa cesta eu tive que dividir, minha mãe saiu de Sergipe e veio trazer uma cesta básica para mim. Então, assim, foram momentos difíceis. E nesse momento, eu não queria ser vítima. Então, eu orei a Deus e pedi a Ele. E peguei o meu celular no quarto e fui passando. Eu conto essa história onde eu vou. Fui passando assim, porque eu queria um louvor para eu ouvir, para me acalmar, porque eu chorava de soluçar. Quando eu estou passando, apareceu para mim a doutora Júlia Batista falando de planejamento previdenciário. E aí, eu disse, o que é isso? Isso aqui pode ser bom para mim. E eu me inscrevi, gente. Peguei dinheiro emprestado com a prima, porque eu não tinha, eu estava ferrada mesmo. Peguei dinheiro emprestado com a prima, fiz o curso da doutora Júlia e vi que era bom. Acho que o primeiro planejamento que eu fiz foi o meu. Com 12 dias, eu fiz o planejamento de uma cliente que morava em Portugal. E quando eu vi, eu estava com uma lista enorme de gente para fazer planejamento. Ganhou em euro, hein? Pagou em real. Pagou em real. E aí eu fiz planejamento para muita gente mesmo. No primeiro mês, eu não tinha terminado o curso. E no primeiro mês, eu já tinha um faturamento de R$34 mil. Para quem estava zerada, foi maravilhoso para mim. Uma pergunta nessa sua história. Essas pessoas que você compartilhou essa cesta, tinham 2 pessoas... Eram 2 famílias. Que tinham câncer. As mães tinham câncer e estavam em isolamento. Você também fez a aposentadoria dela, o benefício dela? Não. Você não trabalhava? Eu estava começando. Eu estava começando. Isso foi, na verdade, fazendo o início. O que é que acontece? Assim como o incêndio para ela, foi o início para ela mudar logo. O start. Mudar logo para o espaço maior e fazer logo o que ela tinha que fazer. No caso dela,
Veio primeiro Essa a dificuldade, a escassez, veio a cesta e veio o teste. Isso. Que foram as pessoas que precisavam daquela cesta. E aí veio a atitude do comportamento espiritual, que foi de dividir. Vamos ver se na escassez ela vai ter essa... Vamos ver. Aí olha só que fantástico. Ela foi, dividiu. Só que ela ficou tão emocionada com tudo isso que aconteceu, porque ela sabia que no fundo, ela não tinha. Por que ela dividiu? Então, gera muita confusão, né, na cabeça, no coração. O que ela foi? Procurar um alívio. Nessa procura do alívio, ela encontrou. Ela procurou um louvor, mas ela achou, não sei se achou também um louvor, mas ela achou o principal. Porque é essa coisa de Deus colocar tudo... Deus faz tudo certo o tempo inteiro. Nossos. Deus é bom o tempo inteiro. É bom o tempo inteiro. Até quando você pensa que está dando tudo errado. Às vezes é ali, exatamente ali, que vai melhorar muito mais. E foi o que aconteceu. Imagine que ela saiu de uma dispensa zerada, de passar necessidade, e hoje ela falar isso aqui é algo muito bonito, porque realmente os advogados, eles têm um perfil de ostentar, né? Um perfil de ostentar, inclusive tem uns comportamentos que eu não acho bacana. Quando eu trabalhava na Petrobras, eu trabalhava no primeiro andar, na comunicação, e os advogados estavam no segundo andar. E a gente sempre brincava, que a gente falava, não, mas eles estão no segundo andar, estão acima da gente. É por isso que eles fazem assim com a gente. Eles não falavam, não cumprimentavam, não tinha aquela naturalidade que a gente tinha de falar, não. Eles aí subiam, toque, 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 e iam para o andar deles. E eu sei que você tem os seus pares, que são os advogados, que estão de olho também no que você fala, no que você faz. Não, eu não venho de uma família de advogados. Não, os pares que eu estou falando, tá, seus colegas. Pares, desculpa. Seus pares. Entendi. E é muito bonito ver a sua coragem. Na verdade, é sua obrigação mesmo trazer essa história. Serve para todo mundo e também para os advogados questionarem até essa questão do brio, às vezes, excessivo. Hoje tem advogados que hoje roda aplicativo, né? Não persistiram. Eu conheço advogados que mudaram de profissão diária. Não, diária não, de profissão mesmo. Largou a advocacia para poder fazer outras coisas. Também conheço muitos advogados iniciantes. Eu peguei um Uber outro dia e ele me falou que ele era advogado. Entendeu? Mas assim, tem espaço para todo mundo. Dá para ganhar dinheiro com planejamento, gente. O planejamento é maravilhoso. Mudou a minha vida. Porque com o planejamento, como ele disse, no primeiro mês, desse curso, dessa professora, ela até entrou em contato comigo e ela disse assim, Domi, você é maravilhosa, porque tem gente que compra meu curso e não assiste. Você foi a única aluna que assistiu todo o curso. Precisou comprar com dinheiro emprestado. Porque tem gente que compra e acha que é só adquirir o curso. Eu sou igual a você. Eu amo fazer curso. Acha assim, que eu paguei o curso e aí o conhecimento vem. Não, eu assisti todo o curso dela várias vezes. Inclusive, até hoje, eu tenho acesso ao curso dela de forma gratuita. Porque, assim, inclusive, ela me abriu os olhos também. Ela disse, você é vendedora, menina. A gente fez uma live. Eu tinha 300 seguidores na rede social. E aí, a gente fez uma live. E nessa live, eu contei a minha história não para me vitimizar. Eu contei para incentivar. Porque eu sei que, assim como eu, naquele momento, eu sabia que outras pessoas estavam vivendo a mesma coisa. E quando a gente recebe um direcionamento de Deus, que a gente sabe que a gente tem a obrigação de compartilhar. Eu acredito que Deus fique feliz quando vê que porque quando a gente compartilha, a gente vai tocar alguém. E vai tirar alguém daquele lugar ruim, vai colocar no lugar de superar e de crescer e de seguir. Vocês não têm ideia a quantidade de colegas que eu ajudo quando eu conto a minha história, a quantidade de mensagem que eu recebo dos colegas no meu direct, dizendo, Domi, você me inspira, a sua história me inspira, eu também passo por isso, passo até hoje, porque as pessoas têm vergonha, gente, de dizer o que está passando, entendeu? E a minha ideia, naquele momento, compartilhando a minha história, era só de dizer, olha, você não está sozinho. Todo mundo passa, eu passei. E é possível sair disso. E o seu primeiro planejamento previdenciário foi o seu? Foi o meu. O que já foi de... Né, o que dá mais credibilidade, né? Porque não adianta ela vender uma coisa e não fazer para ela. Aí você fez o seu planejamento previdenciário. Eu fiz o meu planejamento porque eu queria saber se aquilo era de verdade, se funcionava. Então, eu fiz o meu planejamento, eu digo, opa...
Aí voltei a contribuir para a Previdência, porque nem tinha dinheiro para contribuir, voltei a contribuir, porque Casa de Ferreira Espeto de Pau não estava contribuindo, eu digo, não. Aí eu disse, poxa, é bom, isso é bom. Aí eu comecei a vender planejamento. Como eu disse, no primeiro mês foi 30, e era o quê? 20 dias, acho que eu tinha. 20 dias eu fiz R$34 mil. E aí a professora me chamou para fazer essa live, tinha 300 seguidores, fui dormir, quando acordei eu tinha 4.000 seguidores nas redes sociais. Meu Deus! E não parou de crescer. Porque as pessoas que estavam assistindo esse curso, elas começaram a me seguir. E aí, foi aí que a Júlia, né, a doutora Júlia falou para mim, você é vendedora, porque você vendeu o meu curso. Ela me disse que ela nunca tinha faturado tanto como daquela vez. Depois da minha live. Então ela mereceu também, né? Por algum Nossa, motivo, eu sou Verdade. muito grata a ela. Onde eu vou, eu falo dela. Porque Deus faz assim, né? Bota várias vidas. Inclusive, a gente se encontrou no Maranhão, ela estava fazendo uma palestra, e eu fui porque eu sabia que ela ia estar lá, eu queria conhecê-la pessoalmente. E lá na plateia, ela falou comigo, falou da minha história para todo mundo. Emocionante deve ter sido, né? Eu gosto muito dela, a gente virou amigas. Hoje nós somos Emocionante. amigas. E ela faz, Dumi, a gente tem que fazer alguma coisa junta, você é boa demais. E eu fui a única aluna dela, porque ela tem umas plaquinhas que ela entrega para os alunos. É bronze, prata e ouro. Eu fui a única aluna que ganhou a placa de Diamante. planejadora master. Não, ouro, a minha foi ouro. Eu fui a única que ganhou. Mas, Domitila, me diz uma coisa. Quer concluir, não? Eu só quero concluir uma coisa. Você tinha me perguntado se a reforma... Reforma da Previdência... Pronto. Porque é importantíssimo, gente. A gente só tinha aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez. A reforma trouxe várias regras, né, transitórias de aposentadoria que muita gente pode se encaixar. Entendeu? Então, por isso a importância do planejamento hoje. Eu já peguei cliente, gente, que ia se aposentar com um salário mínimo. E assim, hoje não tem mais essa brecha, vou explicar logo, antes que vocês comecem a entrar em contato comigo. Ele contribuía com salário mínimo, ele era porteiro da escola que minha filha estudava, ele era porteiro do Sartre. Depois ele saiu e começou a fazer pintura, e aí ele pagava o carnezinho dele com salário mínimo, e hoje ele está aposentado. Quer dizer, hoje eu não sei quanto é que está atualizado, mas quando eu fiz a aposentadoria dele, eu fiz o planejamento, e ele se aposentou com R$4.600, coisa que é impossível. Você contribuir com um salário mínimo, você vai se aposentar com salário mínimo. Mas, no caso dele, na época, tinha uma brechazinha na lei, eu fiz o planejamento, identifiquei essa brecha, mandei que ele fizesse uma contribuição, na época o pessoal chamava de milagre da contribuição única. Mandei ele fazer uma contribuição única no teto da Previdência Social, e quando a aposentadoria dele saiu, eu mandei mensagem, ele não viu, óbvio, e aí ele me liga 3h da manhã, doutora, é verdade? Eu não acreditei. Ele me perdoe pelo horário, mas está eu e minha mulher aqui de joelho no chão orando. É verdade isso? Eu disse, é verdade, pode comemorar, pode agradecer a Deus. Ele se aposentou com R$4.600. Isso mostra a importância do planejamento previdenciário. A pergunta é, fazer um planejamento previdenciário hoje custa caro? Olha, eu vou lhe dizer que a nossa tabela da OAB, porque eu trabalho com a tabela da OAB, a nossa tabela ela tem um dos maiores valores do planejamento. A última vez que eu olhei estava 8.500 o planejamento, para fazer o planejamento. Ah, é caro. É caro, mas eu posso te livrar de uma roubada. Você pode... pronto, eu vou te falar do último que eu fiz agora. A pessoa estava contribuindo mensalmente com um salário mínimo, não, era um pouquinho maior, acho que R$3.000. Aí eu fiz o cálculo do investimento dele até a data da aposentadoria dele, tá? Para ver quanto ele ia deixar. Ele ia deixar lá, sei lá, 234 mil, lembrei, 234 mil ele ia dar para a Previdência para depois ele ter o retorno da aposentadoria. E a aposentadoria dele ia ser uns R$3.000, um exemplo, que agora eu não vou lembrar os números reais. Eu fiz um planejamento para ele que ele contribua para a Previdência Social 2 vezes no ano, com salário mínimo, e ele vai ter um valor muito próximo. E aí, quando a gente fez o cálculo, eu não me recordo se foi 43 mil, que ao invés dos 234, ele ia deixar 40 e poucos mil lá para a Previdência. Porque ele só vai fazer, ao invés de fazer 12 contribuições no ano, ele vai fazer somente 2. Porque ele já tem tempo. Hoje em dia, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela morreu. Então, a aposentadoria dele vai ser uma aposentadoria por idade. Para uma aposentadoria por idade, eu posso contribuir de forma simplificada
pagando um menor percentual possível, no caso dele, 11% do salário, sobre o salário mínimo, que eu fiz o cálculo para ele. Então, ele vai deixar, até a data da aposentadoria, ele vai entregar para a Previdência Social 43 mil, ao invés de 234, da forma como ele estava querendo fazer, como ele estava fazendo, e ele vai se aposentar com uma aposentadoria de quase o mesmo valor. Diferença, sei lá, R$50, R$20. Ou seja, mesmo o advogado trabalhando com a tabela da OAB, que é 8 mil fração, ainda é vantagem você fazer um planejamento, negociar com o advogado, pagar parcelado, Pronto. mas não deixe de fazer o planejamento. Não Seria deixe. isso? Nesse caso, ele vai pagar R$8 mil para mim, para eu fazer o planejamento dele. Tá, mas quanto ele economizou em contribuição para a Previdência? Eu disse que a contribuição dele até a data da aposentadoria seria 243 mil, mais ou menos. E com o planejamento que eu fiz, ele vai pagar 43 mil só. Então, ele está economizando uns 200 mil. O planejamento poderia ser um valor maior. Então, não é caro, gente. Não é caro. Tem planejamento que a gente não consegue aumentar o valor da aposentadoria, mas a gente consegue fazer com que ele tenha uma economia de valor que ele vai investir da Previdência, entendeu? Então, assim, é importantíssimo. Às vezes, também acontece, como eu já tive casos lá, a pessoa vai... se você for na Previdência para pedir uma aposentadoria, ele vai olhar o que tiver lá. Ah, tem uma aposentadoria aqui para você, R$2 mil, hoje. Aí ele vai e faz. Mas se você esperasse 6 meses, tinha uma aposentadoria com o dobro do valor. Mas a Previdência Social não vai te dizer isso. Somente a gente estava mais somente cedo o planejamento. sobre o profissional que vai lhe direcionar. Porque os serviços estão todos disponíveis e você pode fazer tudo sozinho se quiser. Se a pessoa quiser abrir uma confeitaria, ela abre sozinha, quiser fazer o brigadeiro, vender, ela faz tudo sozinha, né, Gi? Mas se você quiser poupar tempo e dinheiro, você vai investir a um profissional que você confie, que você já viu que ele tem casos de antes e depois, que ele tem, como Domitília está trazendo aqui, vários casos reais com números, né? Que a gente consegue tomar a decisão de dizer, não, vale a pena, porque ela está mostrando, está mensurando, ela está trazendo a mensuralidade. Então, você vai poupar tempo e dinheiro quando você contrata um consultor. A gente estava mais cedo com 2 consultoras também. E as pessoas têm essa mentalidade de não querer pagar o consultor, de não, vou fazer aqui sozinho. Faça sozinho, pode dar certo. Mas pode ser muito melhor, como você colocou aí, de 8 mil para a pessoa ter uma vantagem de aproximadamente 200 mil. Pelo amor de Deus. São casos reais o que eu estou citando aqui. Eu quero abordar uma questão aqui, porque recentemente a gente viu uma campanha muito forte da Previdência em dizer que você não precisa de um advogado, você mesmo pode fazer, buscar a sua aposentadoria através do sistema da Previdência. Isso, ao meu ver, é meio complicado, porque além da burocracia de lidar com o sistema, certo? Não ter conhecimento do que poderia ter tido de melhoria, simplesmente chega no sistema e coloca. Como é que você vê essa campanha em relação ao profissional? Bom, eu faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Bahia. E aí nós tivemos uma reunião com o gerente executivo, apesar que não tem muito poder, mas dessa forma chegou-se à Comissão Nacional, né, da OAB, que, em contato com a Previdência Social, a gente conseguiu tirar isso do ar. Porque, na verdade, conseguiram? Conseguimos tirar isso do ar. Glória. Mas, na verdade, assim, é uma furada ir para a Previdência Social sem advogado. Eu vou citar 2 casos aqui para vocês terem noção. Eu tenho uma cliente que ela tinha 62 anos e tinha 17 anos de tempo de contribuição. Ela queria uma aposentadoria por idade. Ela foi na Previdência Social, fez o pedido e juntou o documento. Por quê? Disseram a ela o quê? Não precisa de advogado. Eles negaram o benefício para ela. E aí, quando ela me procurou, eu fui analisar a negativa e simplesmente porque ela não juntou a carteira de trabalho. Mas está lá na IN... Olha o tempo que ela perdeu. A instrução normativa da Previdência Social diz o seguinte, não lembro o artigo agora, mas diz que se o segurado não apresentou a documentação necessária, que a Previdência tem o dever, então não é faculdade, ela tem o dever de pedir, orientar, de abrir uma exigência solicitando a complementação da documentação. Eles não abriram e indeferiram o benefício dela. Eu pedi a ela a carteira de trabalho, fiz um novo pedido, juntei, como já tinham passado alguns meses, fiz um pedido também judicial para que ela receba os atrasados, porque a Previdência não vai me pagar os atrasados, ela já está aposentada, lógico, né? E um outro caso,
que é a importância do especialista. Não entre nesse papo da Previdência que você não precisa de advogado. Precisa sim, a Previdência erra demais, demais. Vocês não têm noção da quantidade de erro que a Previdência comete. Então, não vão nunca para a Previdência Social sem advogado. E a importância do especialista, tá? Eu tenho um cliente que ele é médico, e aí ele me pediu para fazer o planejamento dele. Ele já é aposentado pela União e ele queria fazer a aposentadoria dele na Previdência Social, no regime geral. E aí eu fiz o planejamento para ele, ele me pagou. No final, apresentei, ele ficou satisfeitíssimo. E aí ele disse assim, minha filha é advogada. Eu vou passar para ela fazer minha aposentadoria. Eu disse, pô, não tem problema nenhum. Porque ele achou que, como era uma aposentadoria por idade, ia ser tranquilo também. Seria tranquilo se a Previdência também não tivesse errado. E como a colega, a filha dele, não é especialista, ele perdeu, ele não conseguiu a aposentadoria. Isso quando ele fez 65 anos. Hoje ele está com 67. Eu aposentei ele semana passada. Ele já está aposentado. Porque quando ele retorna para mim, ele disse, doutora, não conseguimos. A Previdência negou. Aí eu fui analisar a documentação, identifiquei o erro da Previdência, fiz a correção e ele está aposentado. Aposentei ele semana passada. Então, a importância de você não ir sozinho para a Previdência, porque a Previdência erra, e quando ela erra, ela não lhe diz porque ela errou. Não vai te ligar, ela não vai bater na sua porta. Se você tiver um benefício melhor, no dia seguinte, ela não vai te dizer, ela vai fazer você pegar o benefício que está ali naquele momento, que pode não ser o mais vantajoso, e na maioria não é. Na maioria das vezes não é, entendeu? E quando você também vai para um advogado que não é especialista, que não conhece a colega muito bem intencionada, filha dele, ele tinha todo o direito de querer que ela fizesse, mas ela nunca ia identificar o erro. Nunca. Eu queria fazer uma abordagem em relação a essa questão aí, porque assim, é como na medicina. Médico é médico? Não, cada um tem uma especialidade. E na advocacia não é diferente. Então, assim, eu já vi muitos casos de pessoas que têm na família um advogado e, de repente, aparece um amigo de um amigo que é advogado na área de previdência, aí diz, não, eu não sei quem na família é advogado, eu vou fazer por lá. E chega lá e ser negado, certo? E aí prejudica. Eu recentemente tive acesso a um testemunho onde uma cliente chegou para a advogada que cobrava um pouquinho mais e disse que ia fazer com fulano, porque fulano disse que os advogados são mercenários e ele cobrava só um salário mínimo. Uhum. E ele pegava essa pessoa, levava para lá, para cá, para lá e para cá. No final das contas, esse advogado que cobrava salário mínimo, certo? Não fez como deveria ser feito, foi negado, certo? E aí ela volta para advogado especialista, certo? E ainda fala, eu fiz para fulano porque ele falou que advogado é mercenário, tudo mercenário. Ou seja, são advogados que se metem a fazer o que não conhecem e prejudicam o cliente por resto da vida. Inclusive, tem colegas que já respondem, né, por isso, tanto na OAB quanto judicialmente, porque você pode matar o direito do seu cliente, entendeu? E a pessoa ser prejudicada por sua... Por exemplo, planejamento previdenciário, não é todo mundo que sabe fazer. Eu cobro, como eu disse, o valor da tabela. Aí teve uma vez que uma colega chegou para mim e disse bem assim, olha, fulana de tal cobra R$400 para fazer um planejamento. Planeja o seu funeral melhor. Eu tenho muito... uma coisa, até da conversa que vocês estão tendo, é que, até na minha vivência também, né, de aulas, enfim, consultoria, antes de eu vir para cá, eu estava atendendo uma aluna que fez um curso comigo ontem, e ela pretende fazer uma consultoria comigo. E eu sempre falo para minhas alunas, para as minhas amigas, minhas colegas e pessoas que estão próximas a mim, procure pessoas que realmente têm resultado. Porque não adianta você fazer... eu vou dar o exemplo do ramo da confeitaria. Existe hoje muitas pessoas que entram na confeitaria e de uma hora para outra, iniciou recentemente, já está dando aula. A pessoa, ela precisa ter resultado, ela precisa também ter passado por aquele percurso de ter o resultado, a vivência. Então, assim, procure pessoas que têm resultado. Esse é o conselho que eu dou para meus alunos também. Eu falo, gente, não precisa você fazer todos os cursos que eu fizer. Agora, quando você for escolher um profissional, procure pessoas que têm respaldo, que já têm uma vivência, já têm uma certa experiência e que ela apresente para vocês resultados claros, né? Então, eu falo sempre isso. Eu acho que também né? E a sua loja, por exemplo...
é a própria prova social mensurável da sua trajetória. Isso. Porque você passou pelo processo de ser a pequena que vendia fatia. E hoje você tem uma loja. Não é qualquer loja. É uma loja bonita, acolhedora, tem um espaço para eventos. Então, o que você percebe da profissional? Ela está realizando check, sonho por sonho. E a gente tem que ter essa maturidade, né? Essa forma adulta de enxergar aquela... Poxa, então eu quero aprender com ela, como ela fez para chegar nesse lugar. Então, essa coisa do resultado é o caminho também. A mesma coisa que eu falo para as minhas alunas. Você tem que ver se mirar ali, onde ela chegou. Ela chegou ali. Então, se ela chegou onde você quer chegar, é ali que você está mais seguro em estar. Me diz uma coisa, você tem um espaço para eventos, você tem a capacitação que você faz na loja mesmo, a capacitação, é isso? Isso. Presencial na loja. Você tem capacitação também online ou só presencial na loja? Conta um pouquinho como é que funciona. Pronto. Eu dou aula desde 2016, né? Eu iniciei em 2013 e eu venho com esse propósito de aulas desde 2016. Porém, quando eu comecei nesse período, eu me formei em gastronomia também. Né? Me formei em gastronomia pela Rui Barbosa. E com isso veio a vontade e o desejo de ensinar. Até porque a gastronomia está comigo desde muito criança. Eu deixava de assistir desenho para assistir um programa de culinária. Então, eu digo que a minha vivência já está bem desde novinha. Então, eu sentia aquilo ali como um propósito. Deus sempre teve em minha vida há muitos anos. E eu sempre pedi um direcionamento a Ele. E o ensinar, eu digo que é um propósito de eu alcançar pessoas e fazer com que ela diminua o percurso dela. Né? Ela tenha a receita que realmente dá certo. Eu ensino o que realmente eu vivencio. Eu não ensino receitas diferentes do que eu vivencio. Eu não tenho aquele medo da concorrência. Eu acho que o que é meu e o que é do outro é do outro. Então, assim, muitas pessoas... Em alguns momentos eu já pensei isso. Né? Meu esposo falava, Gi, volte a dar aula. As pessoas te procuram para aula. Volte a dar aula. E ficava com aquele receio. Mas hoje eu não tenho esse receio, até porque... Eu sei que para a pessoa atingir um certo patamar, ela tem que passar por muito percurso. E não é só saber. Isso. Você vai... Como ela falou ali, tem gente que compra o curso e nem vai e acha que incorporou, né? Isso. Tem gente que vai tomar o curso e não vai fazer nada com o curso. Isso, tem isso. E assim, é como tem espaço para todo mundo e tem Isso. a entrega que cada um tem a dar, a servir, que vai ser diferente da sua. Justamente. Então, assim, a minha intenção é ensinar o que realmente eu vivencio, de uma forma que, sem esconder nenhum segredo, né? E fazer com que as pessoas elas tenham sim renda extra, elas realmente atingem o que ela deseja, se ela quer aprender ali como eu faço aquele tipo de cobertura, que ela aprenda realmente, eu pego realmente na mão e ensino sim a parte do ensinar online e presencial. O online eu estou migrando agora também, porque eu recebo muitos pedidos pelo Instagram também. Então, em breve, teria algum curso online, né? No tempo de Deus. Estou trabalhando para isso. O presencial tenho também. Iniciei a parte da consultoria por procura também. Então, é algo que eu venho amadurecendo dentro desse tempo agora, desse ano, que foi onde eu realmente planejei para retomar as minhas aulas. Então, hoje, eu me posiciono como professora de confeitaria, empresária da Doçuras da Gi, mas ensino e mentoria e consultorias também, para ajudar negócios tanto do ramo da confeitaria como do ramo de alimentação. Porque como eu sou formada em gastronomia, eu tenho um know-how também da parte de culinária. Então, eu quero ajudar pessoas para que elas atinjam, sim, certo patamar, mas que elas façam com organização, com gestão, com planejamento, né? Mas que ela crie uma estrutura na empresa dela que elas estejam no lugar certo, né? Que é o estratégico de estar conseguindo conquistar novos clientes. Eu falo que hoje eu não estou no operacional, mas eu trabalho da mesma forma. Eu estou ali no marketing, eu sou o marketing do meu negócio. Eu quero que as pessoas realmente vejam que eu estou ali próximo, mas que tudo que é feito ali dentro da produção, a gente tem profissionais competentes que seguem ali a receita corretamente, que tem cuidado, tem segurança alimentar, que tem cuidado com tudo que elas fazem ali, que elas entendam um propósito que a gente tem que entregar o melhor para o cliente, que o cliente que comeu lá em 2013, que ele coma agora.
E para isso foi tudo com processos sendo implementados, com muito estudo, muitas madrugadas acordadas para aprender e muito conhecimento. Eu estudo até hoje. Eu agora em abril mesmo eu tenho um curso, dia 28 eu tenho um curso, eu não paro. Eu quero estar sempre em constante movimento. Eu quero pegar esse gancho de marketing e estratégia. Você vê a Gi. Olha o marketing dela, olha a estratégia dela. Eu já ia dizer assim, porque trouxe aqui isso porque ela ficava delícia. assistindo, Meu ao invés de Deus, desenho, olha ela só. ficava assistindo. Olha só Já que- pode? Pode. Pode. Ao invés de Primeira a convidada, fé tá? começa. Ó, Oi? Pode. a ligação que eu tava recebendo Aqui, estratégica. foi as meninas da produção que fizeram, tudo com muito amor, com muito Nossa carinho. Senhora. Seguindo sua Assim- receita. Isso. E assim como elas fazem para todos os clientes, né? Olha pra você. Olha. Não, é verdade. O capricho, né? Isso. Não é só uma excelente profissional, mas uma excelente marqueteira. Viu? Acho que eu vou fechar uma parceria com ela, tá? Vamos. Porque eu tenho um evento que eu criei para ajudar os colegas. Assim como você falou, também pego na mão dos colegas. Nossa Entendeu? Senhora. Porque Fala aí. eu tive muita Fala aí. dificuldade para iniciar aqui na advocacia previdenciária, porque na Bahia não tínhamos curso de direito previdenciário. Então eu tinha que viajar muito. Então eu criei aqui o Chaprev, que é onde eu dou passo a passo para os Marqueteira colegas. também. Eu ensino aos colegas como é. Não, e é assim, ó. Lembra quando eu sentei que vocês perguntaram assim, quer café? Eu digo, eu sou a única advogada que não toma café. Por isso o meu evento se chama Chaprev. Ah, que É ótimo. um chá onde a gente fala de direito previdenciário. Ótimo. E eu faço esse comes e bebes lá na hora, Ah, entendeu? ótimo. Então Aí. a gente vai fechar. Vamos fechar. E aproveitando que ela falou de Experimenta, chá, aproveita. a coxinha da gente é uma campeã de vendas, É a né? melhor que eu já comi na minha vida. No É, dia que eu fui muitos lá, que eu clientes. comi, eu falei, não tem. Eu falei, que Que delícia. É, perfeita. E tem uma coisa que ela falou de chá, de eventos, né? Eu tenho um evento agora, já aproveitando e fazendo marketing do meu falando aí, evento. vou falando. Tá, pode comer, não Não manda aproveitando. nela, não manda não. Vamos lá. Dia 28 agora, eu tenho um chá, né? Que é um chá de mulheres, que é um propósito também que nasceu no coração de Deus. E hoje eu coloquei já em prática. É um evento, né? Um workshop. Mulheres que Impulsionam. Eu quero, inclusive, te convidar, tá? Para você estar lá agora, dia 22. Vai ser no domingo. Esse evento que a gente vai fazer é um chá da tarde lá no meu espaço de eventos, que é uma forma de eu fomentar, sim, um espaço de evento, mostrar novas formalidades, né? Então, chá da tarde, Mulheres que Impulsionam. É um evento específico para mulheres, mas a gente vai tratar lá sobre mentalidade e negócios. É falar realmente da realidade, falar sobre negócios, sobre como você consegue implementar processos. Então, assim, vamos receber convidadas lá também e vai ser muito maravilhoso. Então, você que quer se inscrever, está assistindo aí, não é só para o ramo de alimentação, de confeitaria, mas para todo o ramo de empreendedor. Vamos estar recebendo convidadas lá, vai ter advogada, vai ter uma outra confeiteira também. Mas eu quero convidar vocês, se vocês quiserem, estar nesse evento agora. As vagas são limitadas, né? Temos poucas vagas agora. Dia 22, vai ser lá no meu espaço, na minha loja do centro. Vai entrar em contato comigo, estarei colocando lá no meu Instagram para vocês entrarem em contato. Já fazendo um Quero marketing. perguntar uma Gente, coisa. enquanto a câmera estava lá, eu estava aqui comendo. Tava aproveitando, né? Gente, é real, é a melhor coxinha. Nossa Senhora, bom demais. Seu espaço de eventos, qual a capacidade dele? Se a pessoa quiser fazer um evento, você Já que ia quer fazer perguntar seu chá isso. prévio. Tô de Pronto. olho já. E você já arruma, como é que é? O que, é que você Isso. faz ali? O que, é que você oferece? Pronto. O nosso intuito do espaço de evento, quando a gente criou o espaço de eventos, é a gente linkar tudo, né? A pessoa só chegar como convidado. Então, assim, a gente tem feito eventos lá, tanto para a parte de aniversários infantis, adulto, eventos como chá da tarde, coffee break, reuniões de empresas, de cursos, inclusive, reuniões em geral. É um espaço que ele tem capacidade para até 50 pessoas, no máximo 60 pessoas ali, a depender do porte do evento. Mas ele, no máximo, ele atende 50 pessoas. Temos pacote de festa completa, que a pessoa só chega como convidado, já incluso, né? Tudo. E temos também pacotes para reuniões, eventos menores. Então, a gente hoje traz tudo, né?
as nossas delícias, né? Doçuras e delícias, que são os salgados, nossos bolos de aniversário. Então, lá você encontra a festa completa. Lá. Eu já vou fazer um orçamento. Que maravilha. Você é muito estratégica, mulher. Eu falo aqui, que ó, tudo... Que minha mente, ela é tão aqui empreendedora... também. Que meu filho tava internado, né? Lá, ficou um tempo internado. E minha mente não para. Eu acho que a mente do empreendedor não para de você tentar melhorar a cada momento. Eu falo que a nossa mente é acelerada, a gente tenta realmente nos conectar entre a gente, né? Aquietar um pouco. Mas a cada instante eu estou pensando em trazer algo para o meu cliente, eu estou pensando em algo novo, em melhorar aquilo que eu estava fazendo. Qualquer semelhança comigo aí é isso. Foi coincidência. E assim, ó, a gente deve alimentar, nutrir esse tipo de mente empreendedora, porque quando a gente tem um negócio que a gente ama, é nosso negócio, a gente ama, não tem como controlar esse ímpeto de querer melhorar, de criar e de executar. E aí entra também a questão do planejamento. Se você... E ela é uma prova social incrível, porque ela pensa, tem ideia, planeja e faz. Né? O espaço dela hoje conta com um espaço de eventos e que já está servindo, já está acontecendo, né? Já está realizando. Então, todo mundo que está aqui assistindo, se quiser essa inspiração e essa orientação, é só seguir a @doçuras_dagi, termina com H, doçuras, sem ser cedilha, né? Que você já entendeu que no Instagram não tem cedilha. Então, doçuras_dagi. Até, você não precisa ser da área de confeitaria, você não... Essa mulher, ela ensina com os resultados que ela tem na vida dela. Ensina qualquer empreendedor, a qualquer pessoa. Então, a pessoa tem que lhe seguir e só observar ali. Se ela te seguir, só ver o que você está fazendo, ela já aprende muito. Uma profissional incrível, que nessa mesa a gente recebe pessoas incríveis de conhecimento, de entrega. Incrível mesmo. Estou só esperando ela terminar ali para engolir, eu quero perguntar um negócio para ela, ela tá mais chegando. Deixa eu falar aqui uma coisa. Às vezes as pessoas olham assim, a Rede GAC Podcast mistura advogada com delicatessen. Como é que pode isso? Nós criamos esse formato de uma forma intencional. Porque o público de uma é o público da outra. A gente gera aqui um bate-papo descontraído, certo? Que soma bastante. Tá? Então, assim, você vê aqui, ó, agir estrategicamente, trouxe essas delícias aqui, certo? Nos proporcionando esse momento delicioso. Tá? Então, assim, convido vocês que estão querendo divulgar o seu negócio, mostrar o seu produto, vem para cá, Rede GAC Podcast. E isso ainda tem um network, né? Não só entrevista, mas o network que a gente consegue promover aqui. As pessoas acabam se conectando e comprando, fazendo negócio. Eu queria fazer uma observação, porque assim, quando se fala em divulgar através de podcast, pessoas falam assim, mas tem quantos seguidores? Olha, nós não vendemos audiência, nós vendemos qualidade, certo? De conteúdo para que vocês possam... Para produção de conteúdo. Ou seja, não cobramos audiência. Nós aqui trabalhamos, certo? Da forma a gerar um conteúdo de qualidade e, a partir daí, esse conteúdo é propagado através das redes sociais de cada um que estão aqui, das nossas, tanto do podcast como do pessoal, certo? E também do estúdio, que é parceiro nosso, e do Burburinho News, que tem em torno de 40 mil seguidores. Tá? E a transmissão é sempre ao vivo. Tá? Ainda ontem, no domingo, estava numa live com um parceiro de Brasília na área de construção civil. Tá? Lançando um produto de tecnologia na área de construção civil. Certo? E falei do podcast. A primeira pergunta é: quantos seguidores? Olha, nós não vendemos audiência. Nós buscamos o público que a gente quer. Ou seja, convidei para poder criarmos um quadro aqui, o Construtor Inteligente, tá? Que a ideia é criar um quadro voltado para a área de construção civil e trazer a marca dele para dentro do debate. Então, assim, se você tem um produto de qualidade, se você tem uma história de crescimento, certo, interessante, que possa inspirar pessoas, o seu lugar é aqui, Rede GAC Podcast. E quando você paga o marketing para fazer o seu conteúdo, você não pergunta para o marketing quantos clientes ele tem,
Quanta audiência que ele tem? Quantos seguidores você... Não. O que é que o marketing faz? Bem Ele colocado. vai te dirigir, vai criar suas copies com estratégias de comunicação e você vai gravar. Aí ele vai gravar o conteúdo. Aí ele vai lhe entregar ali os arquivos, certo? Cabe a você usar esse material de forma estratégica na sua rede social e a partir daí você aumentar a sua audiência. Agora imagine, você que falou aí muito do dinheiro mesmo ali, mensurou bem, eu vou mensurar bem aqui também. Imagine que você vai pagar quanto para o seu marketing? R$1.000, no mínimo, né? R$2.000. Para o seu marketing fazer uma produção de Reels, conteúdos que ele vai trazer uma copy para você. E você vai ficar ali falando aquela copy parecendo que te obrigaram a falar aquilo. Ou então você vai entrar em conflito com o marketing. Você vai dizer assim, não, mas eu não quero falar assim, não. É marketing, não, mas é assim que é estratégico. Mas é assim que vende, porque tem isso, né? Eu trabalho com comunicação e você pode falar a mesma coisa de diversas formas e ter um resultado diferente. Então, o marketing está ali lhe orientando. Faça assim, faça assado. Ou você faz e fica parecendo um robô, falando aquilo ali sem naturalidade, sem espontaneidade, ou você entra em conflito com o marketing e fica querendo ir para lá e para cá, é um negócio muito chato. Aí você chega aqui, senta aqui na nossa mesa, na mesa de qualquer podcast, mas quando você é direcionado, é bem direcionado, você vai conseguir falar de forma espontânea aquilo que você domina. Porque profissionais como vocês e todos que sentam aqui à nossa mesa dominam, têm expertise. Mas se a direção não for dada, vocês não conseguem ter os melhores cortes. E o que a gente faz aqui? Dirige de uma forma que vocês tenham os melhores cortes estratégicos para levarem para suas redes sociais, para a partir daí alcançarem a audiência sonhada. Buscam, né? Só que eu não vou nem dizer qual é o valor que a gente cobra aqui. Não vou nem dizer. Não diga não. Porque é simbólico. Porque como a gente é patrocinado apoiado pelo Burburinho e pelo estúdio, a gente consegue dar aos nossos convidados uma condição especial financeira que ninguém dá. Fora a nossa condução, que é uma condução bem leve, bem espontânea, e a expertise. Eu sou media trainer há muitos anos, faço direcionamento de entrevistas e sei que se o profissional que está aí desse lado não for bem direcionado, perde a oportunidade. Então, aproveitando aí que você pegou esse gancho? O Redgak Podcast, trazendo aqui para você. Se você também quer sentar aqui à nossa mesa, eu não garanto as doçuras da Gi, né, meu amor? Não é sempre que a gente vai ter essa doçura da Gi aqui. Mas, se você quer sentar aqui e ter uma produção de conteúdo de qualidade que gere conexão, porque o que gera conexão é a conversa. É conversar e falar naturalmente sobre o caso que você viveu, que eu vivi, é comer aqui, é uma coisa assim natural. Se você quer isso, entre em contato conosco, vai lá no nosso Redgak Podcast. Lá tem o link da bio. O link da bio do Instagram. A gente tem um aplicativo que você já pode escolher qual o melhor momento para você vir aqui dar entrevista. Mas aí, assim, ó, você vai escolher ali, tudo bem. Aí a gente vai entrar em contato com você e fazer uma curadoria, entrar no perfil do seu negócio para entender em que momento de profissionalismo você está, porque realmente aqui a gente e a conexão da dupla que vai sentar do outro lado para poder a gente conseguir fazer explorar bastante. Agora, eu queria perguntar alguma coisa aqui para ela. Se você tiver que dar um direcionamento estratégico para o profissional, o empresário MEI, para o que está começando, né, que ainda nem não fez nada, está começando, está só vendendo ali docinho, fatia e tal, como o Gi começou, para o MEI e para os outros formatos. PJ, todas as outras categorias. Você consegue dar uma orientação assim bem objetiva para cada um, para poder a audiência receber? Enquanto eu como? Se você é MEI, você já faz o pagamento através da guia DAS, então você já está pagando sua previdência social. Melhorou no início, melhorou sua situação, procure um advogado especialista em planejamento para verificar qual a melhor forma para você complementar essa contribuição que você já faz na condição de MEI, né, para que você fuja de uma aposentadoria no salário mínimo. Porque se você é MEI, paga o DAS, você vai se aposentar por idade com salário mínimo. Então, melhorei minha situação, meu MEI deu certo, estou faturando legal. Então, procura um advogado especialista em planejamento previdenciário para analisar junto com você, né,
qual valor, como você vai poder complementar, qual valor você vai poder contribuir. Eu gosto quando o cliente chega para mim e diz assim, doutor, eu quero me aposentar com R$5.000. Pronto, eu vou trabalhar em cima de R$5.000 para que ele receba R$5.000. Pronto. Se você é uma limitada, se você é uma sociedade anônima, o que é que você vai fazer? Se você está numa sociedade já, você vai pedir ao seu contador para fazer retirada do seu Prolabore. Porque se você não faz retirada de Prolabore, você não está contribuindo para a Previdência Social na condição de empresário. Então, se você tem interesse de contribuir na condição de empresário, fale com o seu contador. E aproveite o gancho que com a reforma tributária, até R$5.000 de retirada não incide imposto de renda. Então, você pode procurar... E assim, contribuindo com R$5.000, você vai ter uma aposentadoria legal. Então, procure a sua contabilidade e faça essa retirada de Prolabore. Pede para ele para fazer retirada de Prolabore para que você passe a contribuir. Mas a principal dica que eu dou é procure um advogado especialista em planejamento previdenciário e faça o seu planejamento. Eu quero aproveitar e para falar de vocês aqui, rapidinho. Eu já participei de várias lives, eu nunca participei de podcast. Quando eu cheguei, que eu estava lá fora, na salinha aí de espera, eu estava bem nervosa. Mas, gente, eles deixam a gente aqui super à vontade. Super à vontade. Nervosismo foi embora, porque, como vocês falaram, é uma conversa tão legal, tão agradável, tão leve. Eles deixam a gente tão à vontade. Vocês conduzem muito bem a entrevista, muito bem que deixa a gente tão leve, não é, Gi? Verdade. Deixa a gente tão leve. E esse link que você falou, né? Eu sou advogada, ela é doceira, da área de confeitaria. Gente, foi perfeito, casamento perfeito. Se eu for para outro podcast e não chamarem a Gi, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei também. A delícia. Tem que trazer. Não, só vou se ela for. Lê os comentários, né? Tem aqui Você vai ler ou eu? Eu vou ler isso aqui. Vai. Reinaldo pergunta o seguinte: tenho meses em que contribuir abaixo do salário mínimo. Vale mais a pena complementar esses valores ou agrupá-los com outros meses? Se você puder agrupar, eu olho para cá. Se Também você que eu nem puder falei no agrupar, tá, Reinaldo? Se você puder agrupar, agrupe, porque você não vai ter que desembolsar nada, entendeu? Porque o agrupamento você não precisa desembolsar. Mas aí eu preciso entender o que é que você está querendo. Você já tem tempo para uma aposentadoria? Sua aposentadoria vai ser na regra de idade mais contribuição ou só idade? Tem que entender o que é que você está querendo. Porque se você agrupar, você pode precisar de tempo de carência e quando você tira de um e joga para outro, talvez você perca. Não sei. Então é preciso analisar. Mas assim... em alguns casos, na maioria das vezes, vale a pena complementar. E o agrupamento é uma forma de complementação. Não sei se eu respondi o que ele queria. Tem aqui um comentário aqui, assim, Domitília, a maior do planejamento previdenciário. A melhor. A melhor. Quem é? Reinaldo mesmo. Reinaldo. Reinaldo. Tem a Adriana Leão, como faço para participar desse evento? Eu não sei se é do seu evento ou se é do seu evento. As duas, por favor, como é que faz? O meu... Não, fala você primeiro que eu sou falastrona, viu? Não, tá tudo controlado. O meu evento, o Chaprev, ainda não tem data, mas eu vou fechar com a Gi. Provavelmente eu faça na doceria dela, no espaço dela, tá certo? E aí eu divulgo no meu Instagram. É só me seguir lá no Instagram, Domitília_ADV. Tá vendo aí? Pronto. Tem ligar com o podcast gerando negócio. Gerando conexão. Eu vou fazer ainda meu evento lá. Eu fiz agora na Dalila Esmalteria, porque ela é uma apoiadora dos meus projetos. E assim como... Não sei quem foi que sentou aqui que disse que compra de quem, né? Faz negócio com todo mundo que está ali no grupo. Então, e foi incrível o evento. Eu fiz o Postura Enriquecedora lá na Dalila Esmalteria. Foi incrível. Mas eu quero muito fazer um evento lá com você. Porque eu sei que eu vou agradar. Eu sei que vai sair todo mundo falando bem do atendimento, de tudo, que realmente... Eu não sei onde você conseguiu encontrar tantos bons profissionais, não sei se você faz os cursos, aí pega a pessoa do curso, leva pra lá, não sei, porque... Foi muita oração também. Muita oração também, né, filha? Porque é tão difícil encontrar bons profissionais e graças a Deus você tem excelentes profissionais. Então eu vou querer fazer ainda um evento lá, viu? Não pense que tá no meu radar. Sim, mas fale aí do seu evento. Pronto. Aproveitando que você tá falando, né, dos profissionais que a gente encontrou, eu falo muita oração, sim. Eu acho que é porque a gente tem que ter um direcionamento mesmo para a gente conseguir também fazer com que essas pessoas enxerguem propósito na nossa empresa também, né? E assim, graças a Deus, estamos formando um time, uma equipe
maravilhosa. E isso é fruto também de muito trabalho, né? E gestão, né? Que não para. Né? A gente sempre está em busca de melhoria. Em relação ao evento. O evento vai ser agora, nesse domingo. Estamos com poucas vagas. Vai ser dia 22. Olha a data, porque... 22 de março, nesse domingo agora. Vai ser de 16 horas até as 20. Esse evento, inscrição é pelo WhatsApp. Eu vou colocar no link do meu Instagram. No @doçurasdagi, doçuras _dagi, com H no final. E postarei lá o link, né, do WhatsApp para a inscrição. Estamos com poucas vagas. É um evento que será muito especial. Eu falo que vamos falar não só de negócios, vamos falar de mentalidade empreendedora, para a gente saber se conectar realmente e ter, não só pensar na receita, né? Independente do ramo que seja. Não só pensarmos num produto ali, mas pensarmos também que a gente precisa estar bem para que o nosso negócio esteja bem e evolua, né? É aquela visão que a gente vê muito no Instagram e vários cortes de alguns influencers aí do ramo de negócios. O CNPJ, para o CNPJ estar bem, o CPF tem que estar bem. Então é isso. No dia 22. Juscelia está aqui falando, ó. Deus sempre esteve no negócio, nos detalhes. Ele é o dono da sua vida. Leila Costa mãe. Nogueira, Juscelia. sua mãe? Juscelia é sua mãe? É minha mãe. E Leila Costa Nogueira disse, Gi, uma excelente profissional e super dedicada. E 3 coraçõezinhos aqui também. Cunhada. E Juscelia está perguntando para a Domitília se ela já pode se aposentar, que ela contribui há 30 anos. Mulher se aposenta com 30 anos de contribuição e 62 de idade. Aí tem que ver qual é a idade dela. Viu, Juscelia? E talvez, né, a depender da idade, ela também possa entrar numa regra de transição. Aí, é uma pessoa boa para fazer um planejamento. Essa regra de transição é excelente, porque eu imagino a pessoa na transição mesmo, né? Ela nem alcançou, ela tá aqui, mas não tá aqui. Atendeu um, mas não atendeu o outro. Ela não alcançou ainda, A idade. por exemplo, o tempo de contribuição, mas ela já tem a idade. Isso. Ou então ela já tem o tempo de contribuição, mas não tem a idade. Aí ela pode entrar numa regra de pedágio de 50%, 100%, tem a dos pontos, tem tempo de contribuição mais idade. Aí o que é que o planejamento faz? O planejador vai analisar tudo isso e ver qual dessas regras é o melhor benefício para você. Qual vai ter a melhor RMI, que é a renda mensal inicial, que é o valor, entendeu? A gente verifica qual é o melhor. Porque, às vezes, pode acontecer de ter uma aqui agora de R$2.000, mas daqui a 2, 3 meses tem uma de 2.500. Então, dá para esperar um pouquinho e pegar um valor maior. Aí, isso é o planejamento. Vou mandar esse corte para Branquinha. Não, Branquinha já está se aposentando, já conseguiu. Menina, é uma novela, foi uma novela essa aposentadoria de Branquinha, que foi minha secretária durante anos. Ela só pensava nisso. Minuto por... Mas assim, ela só falava nisso. Aposentadoria, que ela vai se aposentar um dia, ela vai se aposentar. Hoje, ela não trabalha mais comigo. Eu consegui até um outro emprego muito bom para ela, porque minha vida mudou muito o formato. Meu filho foi para creche, né, para escola. Eu falei, Branquinha, vou lhe dar tchau, mas vou lhe colocar num lugar ainda melhor. E graças a Deus, foi tudo conduzido. E ela sempre elogia, fala, você me botou aqui, ela é igual a você. Eu trabalho para fulana, que eu não sei o nome. Ela é igualzinha a você, maravilhosa. Deixa eu fazer uma observação. Você falou isso, né? Que ela já se aposentou. Aí ela já se aposentou agora. E foi para outro lugar. Muita gente acha e acredita que se aposentou não pode mais trabalhar. Não, gente. Tem que trabalhar escondido. Você pode trabalhar. Isso é por deficiência, né? Isso. Se for uma aposentadoria por invalidez, aí você não pode. Você está impedido, de fato. Mas qualquer outra aposentadoria, você pode continuar trabalhando. E aí, enquanto você tiver força, duas rendas. Você vai ter duas rendas. A aposentadoria mais o salário. E aí pode investir em aposentadoria privada? Uma aposentadoria privada. Ou seja, quem já está aposentado vai investir na privada, não vale mais a pena? Não, vale a pena. Por exemplo, lembra que eu falei que eu fiz uma aposentadoria, eu fiz o planejamento de uma cliente de Portugal? Ela queria contribuir no teto. Hoje em dia, ninguém mais se aposenta no teto da Previdência Social. Por quê? Porque o percentual que vai ser aplicado sobre a média salarial é 60%. Então, eu não vou chegar no 100% para para ficar no teto. Pagar sempre para receber 60%. Isso. Aí minha cliente queria se aposentar no teto. Não, doutora, eu vou contribuir sempre no teto. Aí eu disse assim, se você contribuir no teto, você vai estar jogando fora
na época, eu lembro, foi 390 mil. Se você tem esse dinheiro sobrando, ou você faz um Pix para a conta da sua advogada, ou você investe em outra coisa. Gente, a gente vai ter muitos cortes legais aqui pra gente fazer collab também. Vocês são maravilhosas. Hoje, antes que a gente vá para o final, não sei como é que tá aí no final já. Gestão. Gi, fala para nossa audiência como é que ela faz para chegar lá na Doçuras da Gil. Caminho certinho. A pessoa quer ir lá hoje. Como é que ela faz? Onde é que fica exatamente? Dá ponto de referência, tudo. Divulga sua loja maravilhosa. Pronto. E até para falar, né? Temos a loja do Centro de Lauro, tá? Que fica ali na Avenida Brigadeiro Mário Pingaus. Na Rua dos Correios, não é isso? Na Rua dos Correios, próxima à Rua da Delegacia. Ficamos em frente à Igreja Assembleia, né? Próxima à Lanchonete Pocão. Essa é a nossa loja principal, que é onde tem a nossa fábrica, né? E temos também 2 pontos de venda, que eu não falei aqui, mas vamos falar. Temos um ponto de vendas dentro da Fiore Paralela, que fica ao lado da Unijorge. É um ponto de venda que a gente manda os produtos para lá, os produtos já prontos, já as fatias, os salgados. E lá você também pode estar consumindo nossos produtos. E também temos um ponto de vendas dentro da Faculdade Unime, daqui de Lauro. E esse ponto de vendas também está funcionando, também mandamos todos os nossos produtos para lá. Trabalhamos com encomendas, com o nosso espaço de eventos, temos a nossa doceria com café, com sobremesas geladas, então você pode aproveitar o funcionamento da loja. A loja de Lauro funciona todos os dias, temos alguns horários de atendimento, né? Funcionamos de 8 às 8 horas, de segunda a sexta. No sábado a gente funciona de 8 às 8h30 e no domingo abrimos um pouquinho mais tarde, abrimos às 12 até às 8. Isso é que é uma empresária. Pega aí esse exemplo. E outra coisa, essa coisa do ponto de venda, amor. Isso. Que incrível. Então, olha só, ela vai conseguir, o que é que ela tá fazendo? Ela tá espalhando a doçura da Gi para vários locais, né? E aí, veja só, quando a pessoa tá ali comendo a doçura da Gi, vai ver ali a marca e vai ter curiosidade de entender qual é o negócio, entra no Instagram, olha o perfil. Ela já tá trilhando pro caminho de franquia aí, viu? Ela tá trilhando no caminho de franquia. Mulher, acelere, viu? Porque você sabe que agora, Deus... Às vezes a gente chega em shopping... Pra Deus não precisava dela, né? Às vezes chega acelere pra fazer suas franquias. Às vezes chega em shopping, a gente paga um salgado, preço de shopping, mais qualidade de boteco. Então, eu acho que a Gi poderia estar aí sendo contactada para poder levar produtos de qualidade para dentro de shopping, porque às vezes tem cada um salgado no shopping que, pelo amor de Deus. Eu não sei como é que esses negócios se sustentam, não sei o que é que acontece. Acho que a pessoa come uma vez só. E não volta nunca mais. Aí vai sempre no primeiro só e nunca mais volta. E se você é empresário de qualquer nicho, você pode falar com a Gi e colocar um ponto no seu negócio. Com certeza vai engrandecer a sua entrega. Porque você sabe que você vai contar com a melhor coxinha. Realmente, para mim, é o destaque. É a coxinha. Realmente, eu nunca experimentei uma coxinha tão maravilhosa, crocante. Então, você vai poder abrilhantar, né, e receber os seus clientes de uma maneira mais acolhedora se você levar essas doçuras aí para o seu negócio. Se você tiver interesse, fala com a Gi, entra no Instagram, manda um direct, uma mensagem, que pode ser que ela libere os docinhos dela para o seu negócio. Não sei, depende. Se você atender também os critérios e requisitos, né, da loja. Sim. Parabéns. Maravilha. Muito bom. Maravilha. Quero comer mais coxinha. Pode? Agora vamos fazer o seguinte, vamos para o encerramento. Eu quero as considerações finais, sua, da a última, prometo. Depois a Lina vai falar um pouquinho e eu vou encerrar. Vamos lá? Gisélia Carqueja, manda ver. Pronto. As minhas considerações finais para você, pode falar mal do podcast também se quer. Peraí, minha amiga. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade, pelo convite. Para mim é enriquecedor eu contar um pouco sobre a minha trajetória e estar aqui ao lado de Domitília, né? Foi um prazer conhecer, prazer também entender um pouco, né, aqui um pouquinho antes sobre a parte da Previdência. E com certeza ela já tirou algumas dúvidas minhas aqui dentro do bate-papo. Minha consideração final para você que é empreendedor. Tenha sempre força para atingir, né, os graus de
de conquista que você quer. Tenha sempre fé em Deus, né? Eu digo que a fé ela é o que move a gente. E sempre se planeje, né? Que a gente estamos falando sobre planejamento, mas realmente o planejamento é onde a gente consegue alcançar os nossos sonhos, né? Para eu conquistar algum objetivo, a gente passa por esse planejamento de todas as áreas, né? Às vezes é complicado, principalmente para quem está iniciando, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. A gente é tudo, né? Dentro do negócio, atende. Eu mesmo atendia, fazia o produto num todo, mas vai ter um determinado momento que a vida do empreendedor vai exigir, porque senão vem um declínio, né? Você começa a ter situações que desagradam, né? Então, planejem. Vai ter um certo tempo que você vai realmente precisar fazer tudo, mas no momento certo, faça esse planejamento para ter essa transição de ter pessoas nos lugares certos para te ajudar a alavancar o seu negócio. Eu quero pegar esse gancho e convidar o Sebrae. Atenção, Sebrae. Queremos aqui abrir um espaço para a gente fazer essa parceria, trazer informações, marcar presença aqui na Rede GAC Podcast do Grupo Amigos do Comércio. Inclusive, eu estou me tornando consultora do Sebrae, viu? O Sebrae é muito exigente com os critérios. Então, eu comecei o processo ano passado. Aí agora o Sebrae fechou do carnaval, fechou. Mas eu estou já no finalzinho do processo, me tornando consultora. E o Sebrae oferece para os clientes, para os empresários, você paga menos, tem serviços que você paga, subsídio. Mas subsídio de até 75%. Imagine. Aí eu estou dizendo para as minhas clientes, espera aí, calma que eu vou resolver tudo. Você vai poder contratar com 75% de desconto. E eu ganho os 100%. Então, Sebrae, eu te amo. Vem aqui falar com a gente, por favor. Então, Sebrae, procura lá, Lina Pécia e acelera o processo acelera dela, que a mulher tem potência. Acelera. Viu? Obrigada, amigo. Vamos lá. Vai, Domitília, você, querida. Bom, eu vou encerrar dando dicas para vocês importantes, né, para uma futura aposentadoria. Não deixe para a última hora. Pelo amor de Deus, guardem a carteira de trabalho física. Porque a carteira digital ela não serve como prova para a Previdência Social. Então, guarde sua carteira física. Quando eu digo guarde, bote num saquinho plástico, gente, porque vocês costumam chegar com a carteira toda manchada. Carteira manchada, rasurada, ela não serve como prova. Então, guarde sua documentação, recibos de salário, TRCT de empresas antigas, contrato de prestação de serviço. Guarde tudo isso, porque é importante para a hora da sua aposentadoria. Ingressou com ação trabalhista contra uma empresa que você trabalhou, guarda o número do processo. Isso também pode mudar a sua aposentadoria, ok? Aí isso. Você chega no escritório de Domitília, pega tudo, joga assim, ó, tudo empoeirado, joga assim na cara dela, assim na frente dela. Pense que eu já tive uma crise horrorosa de rinite por conta disso. Você não deixou o seu contato, o seu endereço. Ai, gente, volta. Vamos lá. Volta no que é ao vivo, faz de novo e deixa aí. Importantíssimo. Bom, quem quiser me encontrar já sabe, meu Instagram é o @Domitília_ADV. Tá? Quem quiser participar dos cursos que eu faço, porque eu também faço curso, eu faço curso presencial, mas esse ano agora tem novidades que eu vou para o online, tá? Já está tudo certinho, com estúdio, para a gente gravar e daqui a pouquinho eu vou lançar. O Chaprev, provavelmente eu vou fazer aqui em Lauro de Freitas, na doçura da Ju. Aqui quando? Estão perguntando quando. Eu tentei paratinar aqui. Eu tenho que ver a data, porque a OAB... eu tenho uma parceria com a OAB, desse Chaprev também. E aí eu preciso ver primeiro as datas da OAB, para ver o que é que sobra livre para mim para fazer esse evento aqui. Então, pode me acompanhar nas minhas redes. Tudo eu divulgo lá na minha rede social. No meu Instagram, Domitília_ADV. Pronto. Maravilha. Amei e vocês, tudo. Muito obrigada. Já falei o que eu tinha que falar de vocês. Me deixaram super à vontade, não fiquei nervosa, conduziram muito bem. Maravilha. Amei. Maravilha. Indico para todo mundo, a gente viu? se realiza, né? Foi ótimo. Aqui... a gente não precisa nem receber dinheiro nenhum, a gente trabalha de graça. Porque só esse depoimento de vocês, a gente fica assim, depois, realizado, né, amigo? Maravilha. Graças você agora... Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, porque Ele apresenta as pessoas mais conectadas, né, que estão realmente com a consciência espiritual, que é o que a gente pretende trazer aqui, porque a gente não traz só informação de utilidade pública, acaba que naturalmente
a gente traz também essa consciência espiritual, independentemente de religiosidade. Algumas vezes eu coloco aqui, eu não sou batizada, nunca fui batizada, mas me considero mais espiritualizada do que muita gente. Não estou desconsiderando o batismo, não. Quem sou eu? Não entendo nada disso. Mas, com certeza, a nossa consciência espiritual nos uniu e está trazendo as melhores, as pedras mais preciosas que existem, que estão alcançáveis, sabe? As pedras preciosas que a gente pode alcançar, a gente traz aqui. E realmente, de todo o meu coração, eu espero que você também seja ou se torne uma pedra preciosa para sentar aqui na mesa com a gente. E agradecer a vocês, pedras preciosas, maravilhosas. Maravilha. Sucesso na vida de vocês, Amém. mais e mais dinheiro, mais e mais histórias de sucesso, que vocês transformem mais ainda a vida de todo mundo que passe por vocês e que transforme a vida de cada pessoa que nos ouviu aqui, que ouviu vocês. Vocês são incríveis, maravilhosos, tá? Muito Amém. obrigada. Muito obrigada. É isso aí, estamos chegando ao final do segundo bloco da Rede GAC Podcast, tá? Hoje tivemos aqui no segundo bloco, conversando com Gisélia Carqueja, da Doçura da Gi, e Domitília Santos, da área da Previdência Social. Foi enriquecedor, muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. Agradecer Porque quando a Gi. acaba, eu preciso ficar quieta assim, ó. Quando acaba, eu gosto de ficar Agra- sentindo tudo isso assim, sabe, por dentro. Agradecer a Gi pela gentileza de trazer aqui, para te degustar aqui essas maravilhas. Convidar você, cadê minha câmera aqui de frente? Convidar você que tem negócios na área da delicatessen. É uma oportunidade de vir aqui falar do seu negócio, trazer aqui para poder a gente degustar e dar nota. Aí, nota 10 para a Gi. Mais uma vez, muito obrigado. Enfim, chegamos ao fim do segundo bloco da Rede GAC Podcast, dia 16 de março. E o próximo é no dia 23, a gente toda segunda-feira. Toda segunda-feira O temos compromisso é aqui, aqui hein? com a gente. Não percam. Então é só entrar na Rede GAC Podcast, no YouTube e Instagram. E Spotify agora. Estamos a caminho. E se quiser falar por WhatsApp, 991153807, você fala diretamente com o Kilder e 719-9934-9602, se você quiser falar comigo. Lina Pérsia. grande abraço, obrigado a todos e até a próxima.